Debate entre Lula e Bolsonaro e aquilo que você deve focar. Fala aí, irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Naubert Moura aqui na área, diretamente do velho continente europeu, aqui em Portugal. Eu escolhi esse assunto aqui, cara, é um assunto aí do momento sobre Lula e Bolsonaro, quem que vai ganhar aí no segundo turno. E eu lembrei muito de como eu estava em 2018. 2018 eu estava completamente engajado aí em política, estudando bastante sobre socialismo, esquerda, direita, e eu fui profundamente dentro desses temas. E eu lembro que na época eu gastei bastante, mas bastante energia em aprender sobre política, em desenvolver esse lado político. Mas você me fala assim, Naubert, por que que você parou, começou a estudar sobre política e tudo mais? Eu ouvi uma frase que mudou completamente minha mentalidade em relação à política, que é, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E a partir daquele momento, quando eu ouvi essa frase, eu comecei a pensar diferente, que uma coisa que eu não gosto é ser controlado por um conhecimento daquilo que eu não procurei saber sobre. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a estudar profundamente. E todo mundo que eu via pela frente, eu queria debater sobre política. Às vezes tinha uma. Eu gostava das pessoas que gostavam para debater e gostava de converter essas pessoas. E dentro daquele cenário, eu estava apoiando quem? O Bolsonaro. Apoiando o Bolsonaro, um cenário político. E quem começa a estudar realmente sobre política e ele começa a entender de fato quem que é a esquerda, a história, vê que o comunismo não funcionou em lugar nenhum do mundo, e quem começa a aprofundar sobre isso, ele provavelmente, essa pessoa ela vai se virar para um lado mais da direita, vai se voltar mais para um lado mais conservador, porque o outro lado lá, cara, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Eu tenho até uma amiga que ela era extremamente, assim, feminista e defendia os direitos e tudo mais. Sabe o que ela estava me falando esses dias? Eu fiz uma ligação com ela, ela falou assim que tava nem acreditando que ela tinha vergonha de ter falado assim, que as feministas costumam falar, né, que é meu corpo, minhas regras. Só que elas não entendem que o feminismo, ele é um braço do comunismo, entendeu? Ele é apenas uma ferramenta para a destruição da família. E o que que acontece? Eu fui profundamente nisso, só que o que que eu comecei a perceber durante um tempo? Que aquilo não iria mudar a minha vida. Aquilo, tipo, cara, independente de quem ganhasse, claro que um Haddad da vida tivesse ganhado, claro que as coisas poderiam ficar mais difíceis. Mas desde que eu aprendi esse conceito, e eu já tinha esse conceito na minha mente quando eu comecei a estudar sobre política, é 100, 100% da responsabilidade daquilo que acontece na sua vida é sua. E como você interpreta as coisas sobre a sua vida. Porque se você não tem essa mentalidade de autorresponsabilidade extrema, sobre até as coisas que você não controla, você vai se tornar vítima. E quem se torna vítima nunca vai ser o herói da própria vida. Quem se torna vítima nunca vai ser herói da própria vida. Vai ser por quê? A vítima ela nunca tem culpa. E eu lembro que uma época da minha vida, quando eu era mais novo, ficava colocando a culpa tudo nas circunstâncias. Ah, não sei o que, isso aconteceu, que é culpa da chuva, é culpa de não sei de tal pessoa que tá tendo inveja e tudo mais. E quando você terceiriza a culpa, o que que vai acontecer com você? Você vai cair no vitimismo. E o vitimismo, ele é uma praga. E quando você fica colocando a responsabilidade da sua vida em políticos, cara, sua vida só vai descer rala abaixo. Que tem várias pessoas esperando um salvador da pátria. Lula não é salvador da pátria, Bolsonaro não é salvador da pátria. Entendeu? Você é o próprio salvador da sua pátria, de você mesmo. E se você não tiver uma mentalidade de autorresponsabilidade extrema, cara, tá bem, o Brasil não tá indo bem?
que eu não vou para outro país? Por que eu não empreendo em outro país? Tomo novas ações? Porque a maioria, 99% das coisas, não estão sobre o nosso controle. 99% das coisas. Ah, Naubert, mas então como é que você fala de autorresponsabilidade? Mas as suas escolhas estão sobre o seu controle. As suas escolhas. Você é 100% responsável pelas escolhas que você toma. Então, se você não tem noção disso e você fica terceirizando, cara, o seu comportamento vai ser completamente desfavorável. E quando você pega esse comportamento seu, você entra em alta performance, e dentro da alta performance você encontra uma coisa chamada estado de flow, que é o estado de máxima performance, de máxima concentração, de máxima presença, o que vai acontecer? Cara, você vai explodir. Por quê? Porque você conseguiu não terceirizar a coisa, entrar num estado de autorresponsabilidade extrema e se tornar o protagonista da sua própria vida. Mas o que a maioria sempre anda fazendo? Terceirizando a culpa. E você ficar preocupado demais sobre política e tudo mais, cara, é importante você entender, é importante você aprender o processo e você entender o que está acontecendo. Mas não você ficar sofrendo por aquilo e ficar focado naquilo. Eu era para ser extremamente mais entendido sobre política, ter muito mais conhecimento, mas cara, isso aqui não faz sentido eu ficar focando nisso. Não faz sentido nenhum eu ficar focando em política. Então, eu passei a ter esse tipo de mentalidade, cara, e minha vida foi para outro nível. Porque aquele tempo que eu ficava ali estudando ou debatendo com pessoas que não tinham o mínimo de discernimento das coisas, tentando convencer e tudo mais, cara, era tempo perdido. E tempo perdido, cara, você não vai para o próximo nível. Qual que é a sua diferença para as pessoas milionárias? Me fala aí, qual que é a sua diferença para as pessoas milionárias? Elas têm as mesmas 24 horas que você. Você, cara, tem as mesmas 24 horas que elas. Então, o que acontece? O que muda? As coisas que elas estão fazendo. Quais que são os seus hábitos? Quais que são as suas coisas? Se você fica preocupado demais com a política, com o debate político e tudo mais, cara, você não vai para o próximo nível. É você ter a mentalidade de falar assim, cara, eu com Lula vou vencer, eu com Dilma vou vencer, eu com Bolsonaro também vou vencer. Não importa quem tiver no poder, eu vou vencer. Porque eu trago a responsabilidade para mim. E eu trago a responsabilidade para as minhas ações e para aquilo que eu controlo. Quando você tiver esse tipo de mentalidade, você vai para outro nível. Você muda completamente o seu escopo. Você passa de um escopo de uma pessoa que está vivendo a vida no amadorismo e passa a viver a vida para o profissionalismo. Você começa a ser um profissional. E quando você começa a ser um profissional, você começa a ser um profissional GDM, que eu chamo. Você começa a se tornar um gigante da sua própria mente. Você começa a ter uma outra perspectiva da vida. E quando você tira esse mindset vitimista, que da maioria que do público ali esquerdista, tá, né, dali do Lula e tudo mais, tem esse mindset vitimista, a culpa é de tal pessoa e tudo mais, eu tô esperando aqui ganhar, essa cultura assistencialista, o que vai acontecer? Eles nunca vão sair daquele estado. Aí você me fala, Naubert, mas as pessoas estão na pobreza, tá, mas o que é pobreza? O que é pobreza para você? Se você for olhar na raiz da palavra, pobreza é improdutividade. Improdutividade. Então, se você, cara, você tá no estado de pobreza, quer dizer que você tá sendo improdutivo. Entendeu? Então, pega essa sacada aqui, aplica, não só escuta esse conteúdo e tudo mais, mas aplica porque, cara, depois você vai, cara,
vai se agradecer, não me agradecer, mas se agradecer por não ter ficado nesse debate político de polarização e tudo mais. É importante você entender e tudo mais, mas você é o responsável pelo aquilo que acontece na sua vida. Fechou? Tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. É nóis, papai.